Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre padrões industriais de segurança de rede. É, Existe uma razão para que a gente possa falar em padronização, principalmente quando o aspecto se torna segurança da informação, né? Segurança de rede. Então, não é um assunto que digamos que redundante, né, repetitivo. Na verdade, é um assunto bastante importante que tem que ser dada bastante atenção e relevância aí nessa questão, né? É, uma breve contextualização antes da gente entrar na conceituação, digamos assim, das normas. Vale ressaltar a vocês do por que existem padrões, né? Assim, por que que criam. Opa, estão me ouvindo, né? Então, por que que se cria padrões? Qual é o intuito de se padronizar coisas, de se criar padrões? É meramente ser burocrático? Não. Tem uma razão das coisas existirem. Uma pergunta rápida aqui, vou fazer uma pesquisa. Na sala hoje, estamos agora. é, de vocês aqui, se quiserem, pode responder no chat. De vocês aqui, quem aqui é casado? O pessoal está com medo de responder? Fica com medo, não. Não vou divulgar para a esposa, não. Só temos um casado? Tá, o Túlio também. Beleza, temos dois casados. Eu também sou casado, né? Então somos três. Vamos reforçar aqui o grupo. O Bruno tá zoando aqui, né? Né? Nós somos os corajosos. Tô brincando. Mas vamos lá. Quando você se casa, você, né? Você constitui uma família, você e sua esposa, e aí vocês, né, vão dividir a mesma casa, a mesma rotina, né, as mesmas coisas, digamos assim. A primeira coisa que se percebe logo no início do casamento é que começa a ser estabelecido novos padrões para a convivência. Por que eu estou falando isso? Você tem o hábito, né? Vou usar aqueles velhos exemplos aí que o pessoal sempre dá. Pasta de dente. Tem um que aperta a pasta de dente no meio e o outro aperta a pasta de dente lá no iniciozinho para poder a pasta ir subindo lentamente, né? Tem um que tem o hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama, o outro tem o hábito de pendurar no varal. Enfim, cada um com seus costumes e hábitos. Quando você se casa, uma das primeiras coisas que você faz no casamento é estabelecer novos padrões. É justamente você tentar se adequar aos alguns hábitos e costumes da sua esposa e vice-versa. Então, não chega e fala assim, poxa, mas a pasta aqui, pô, não acho que deveria ser dessa forma, pode ser assim. Tá, mas então a toalha a gente faz dessa forma. Então aí vocês vão chegando em acordos e vocês vão estabelecendo padrões de convivência, né, para que a vida do casal seja uma vida saudável. Se você não estabelece esses padrões, né, ou seja, se vocês não chegam a um acordo sobre as coisas, um vai estar sempre fazendo o que desagrada o outro, enfim, esse troço não vai dar certo, a coisa não vai se caminhar bem. Então, assim, se quando eu falo simples, né, apesar de casamento muitas das vezes ser uma das instituições mais completas e complexas, mas se em um casamento onde só tem duas pessoas envolvidas, você já se preocupa em estabelecimento de padrões, é, por que não fazer isso numa escala maior? Eu lembro que assim que eu fui chamado na Petrobras, eu tive que ir para o Rio morar quase um ano, enfim, para fazer alguns treinamentos, enfim, alguma adaptação da empresa, enfim, tem uma série de processos que a gente teve que seguir. Então eu morei no Rio mais ou menos por um ano, e aí eu dividi um apartamento com mais três amigos meus. Todos nós éramos amigos de infância, né? Ou seja, a gente se conhece enfim, desde muito moleque. Então, éramos muito próximos e tínhamos bastante intimidade um com o outro para falar, para reclamar, enfim, era uma convivência, digamos, bastante tranquila de se acontecer. Só que aí, cara, a gente foi dividir um apartamento e aí começou a gente ter que criar algumas limitações, né? Do tipo, pô, fulano, colocar a cueca em cima do pão de forma é sacanagem, né? Coisas do tipo, né? Então,
não se coloca arroz por cima do feijão dentro do prato já. Se não colocar o arroz por cima do feijão, né? É, se não entorna o feijão, né? Pois é, então é por aí, é nessa linha. Então, assim, você precisa estabelecer certas regras, certos padrões de comportamento, para coisa funcionar, né? Ou seja, para coisa fluir. Então, outra coisa que foi bem interessante, bem engraçado quando a gente estava morando no Rio, é que a gente foi fazer, era um apartamento com 4 quartos, então cada um ficaria com um quarto, só que um quarto era muito ruim. Era um quarto que era super mal localizado, era muito pequeno, tinha um armário em cima que não favorecia. Então, o cara que ficou no sorteio ficou com esse quarto, ele falou: bicho, na moral, eu não quero ficar nesse quarto. Tem problema se eu ficar na sala? A galera, pô, ficar na sala, ué, enfim, né? O problema é seu, né? Quer ficar, você fica no banheiro, mas então não quer ficar no quarto, pode ficar na sala, fica onde você quiser. Então, tudo bem, ele aceitou ficar na sala. E era engraçado, que ele era engraçado que era um dos mais bagunceiros, né? Então ele deixava sempre a cama dele tudo bagunçado e tal, mas ficava ali no meio da sala, mas cara, a gente não ligava, tava nem aí, enfim, fazia parte da coisa. E aí teve um final de semana que eu recebi a visita da minha esposa com a mãe dela e a minha cunhada, eles foram lá me visitar. E aí, o que que eu fiz? Eu dei uma faxina no apartamento. Afinal de contas, eu tinha um apartamento tinha que estar bonito, né? É aceitável, né? Para passar uma boa impressão. E aí eu faxinei, arrumei tudo e tal, né? Quando esses amigos meus viajaram, foram para Campos, né? Cidade onde a gente morava na época. E aí, quando eles voltaram na segunda-feira, é engraçado que quando esse amigo meu chegou, que ele viu a cama dele toda arrumada, o lençol esticadinho, perfeito, ele foi em cima da cama, arrancou o lençol, jogou no chão, mas fez aquele alvoroço igual o cachorro. Quem deixou minha cama desse jeito? Tem que deixar assim. Fez de sacanagem, claro, fez de brincadeira, mas engraçado, né? A questão justamente das padronizações. O padrão para ele, né? Foi estipulado que ficasse daquele jeito, a gente aceitou, não criamos nenhuma divergência quanto a isso, e isso se seguiu. Então ficou durante quase um ano aí, ele morando, né? Fazendo a bagunça dele, e a gente também não se estressava em relação a isso. Mas por que desse monte de história, né? Porque o padrão, pessoal, é uma norma que a gente acaba convencionando. Não necessariamente precisa ser uma coisa impossível de ser realizada, né? Você não vai criar um padrão que não seja um reflexo do seu dia a dia ou do seu cotidiano, porque aí sim é muita quebra de paradigma, né? Eu não sei quem já teve experiência, eu trabalhei com desenvolvimento de padrões durante um bom tempo na Petrobras, então a gente especificava um padrão. Então o padrão tinha que ser o mais próximo do fluxo de trabalho da pessoa. Porque se você cria um padrão que é muito fora, a distância é tão grande que a pessoa desanima de seguir aquele padrão. Então, assim, as coisas têm que ser maleáveis, têm que ser justas, né? Mas precisa haver uma forma de você estipular uma forma de operação aquilo, né, um modus operandi daquele negócio. Então, o padrão ele vem sempre num bom sentido, né, no sentido de viabilizar com que você consiga escalar isso, de que você consiga integrar, que você consiga interagir sem grandes dificuldades. Então, quando a gente fala em padrões industriais, né, por que uma indústria teria que se preocupar com algum tipo de padronização? Porque a indústria ela não está sozinha no planeta, né? A Petrobras é uma empresa de petróleo. É a única empresa de petróleo do planeta? Não, não é. Aí alguém vai falar assim, não, mas a Petrobras pode não ser a única, mas ela é operadora, digamos, né? Ela tira o óleo dela, né? Então cada empresa, por mais que você só lida com o seu negócio, né? Você só administra a sua empresa. Errado, né? A Petrobras mesmo é um bom exemplo disso, né? A Petrobras, com o advento do pré-sal, né? A abertura que foi dada no governo Temer por conta do pré-sal, começaram a ter o modo de operação de partilha, como se fosse uma operação conjunta. Então a Petrobras entra explorando num determinado lugar,
um determinado poço em parceria com uma outra empresa de petróleo. E aí que está. Porque se não existirem padrões industriais, se não existir padrões industriais, por exemplo, na indústria do petróleo, duas empresas não vão conseguir conviver, duas empresas não vão conseguir trabalhar juntas no mesmo projeto, na mesma operação. Então, sim, isso é de extrema necessidade você criar padrões para você justamente tentar alinhar formas de trabalho. Tem um outro benefício também de padrão, que a gente vai citar um pouco mais à frente, tá? Que é a questão mesmo de conformidade e segurança. A gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, padrões, não se assustem, assim. Eu sou da área de desenvolvimento há bastante tempo e eu sei o quanto essa parte burocrática é chato para quem desenvolve. Nossa, é muito enjoado. Quem é mais de infra até que gosta mais de uma burocrazinha, né? O pessoal é mais procedimental, então gosta mais de uma burocracia. Mas quem é da área de desenvolvimento quer um pouco mais de liberdade criativa para as coisas. Então acaba querendo fazer as coisas mais sem muita amarra, né? Mais solto. Então, assim, uma coisa é fato, assim, não fiquem com preconceito em relação a isso, não. Eu trabalhei com um colega, ele, inclusive, ano passado, ele deu uma palestra aí na Multivix sobre marketing digital. Ele é um case bem interessante, assim, um caso bem legal. Ele é, trabalhava na área de banco de dados, né, na Petrobras, junto comigo. E um belo dia ele falou: quer saber, vou sair desse negócio, eu tenho um negócio próprio. E começou a vender curso online de como ganhar milhas, né, de como você multiplicar suas milhas aí, ganhar dinheiro com isso, enfim, fazer dinheiro com esse negócio de ponto, de cartão, esse tipo de coisa. Resumindo, começou a faturar a cada 2, 3 meses o que ele faturava no ano, ou seja, multiplicou a renda dele em quase 4 vezes. Veio para Vitória, chegou aqui em Vitória, ele estava tendo um faturamento absurdo. Então, assim, o cara se deu muito bem, ele explodiu. E o que é engraçado nisso? Na época que a gente trabalhava junto na Petrobras, eu era o responsável pela equipe e ele era um dos integrantes. E eu criava diversos procedimentos, né, para a gente poder seguir, enfim, uma forma de tentar uniformizar nosso trabalho. E ele era o que mais reclamava, era o que era mais contra. Ele falava: rapaz, para com isso, para que procedimento? Não acredito que a gente está fazendo desse jeito, não, a gente tem que ter liberdade. Então ele sempre do contra, nunca gostou do bendito do padrão. O que aconteceu? Ele saiu, né, cresceu, formou a própria empresa, fez a empresa dele, e aí um dia eu fui fazer uma visita a ele, e aí, na verdade, ele me chamou, que ele queria uma consultoria num assunto específico, aí a gente foi bater um papo e tal. Ele falou: Guilherme, eu me tornei aquilo que eu mais odiava. Eu falei: o quê? Ele falou: rapaz, hoje eu sou um defensor de padrão. Eu falei: como assim, rapaz? O que aconteceu? Que bicho morreu? Eu falei: rapaz, hoje em dia eu vejo a importância que do padrão no fluxo de trabalho. Então, todo mundo aqui tem que seguir os padrões, não sei o que. Eu falei: tá vendo? Então, assim, é bom. De certa forma, é uma boa alternativa, uma boa saída. A gente vai falar mais disso, tá? A gente vai voltar aqui a falar mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Normas de segurança. Antes de começar a falar de norma, é importante ter alguns conceitos, né? Por exemplo, políticas. Políticas são orientações em conformidade com o objetivo do negócio. Então é focado naquilo que você faz, né? No seu negócio, naquilo que a sua empresa tem por objetivo realizar, né? Regulamentação. Regulamentação busca conformidade com a legislação. Pessoal, regulamentação não tem nada a ver com a empresa. Isso é uma lei. É o cumpra-se. Não tem opção. Não é do tipo é chato, não gostei, ui, é verdinho, tenho nojinho. Não adianta. Regulamentação é lei, é o cumpra-se. Se está na lei, você tem que cumprir, senão você vai sofrer sanção.
E as sanções legais nem sempre são interessantes, nem sempre são boas, tá? A maioria das vezes tem muita empresa aí que quebra por conta de multa, por conta de não conformidade legal com alguma coisa, tá? Tem certas quebras de leis, né? Se você bula certas leis, você pode perder, o seu negócio pode até ser fechado compulsoriamente, né? Enfim. E baseline, nível mínimo de proteção de sistema crítico. A gente vai falar também sobre isso, né? Diretrizes. Um conceito estratégico pode ser interpretado como ações ou caminhos, né, a serem seguidos. Orienta o que tem que ser feito e como para se alcançar os objetivos estabelecidos na política. Então, a política é uma visão mais macro. As diretrizes são coisas mais detalhadas, né? E os procedimentos são o quê? Instruções operacionais. É o algoritmo, cara. É o passo a passo, é o fluxograma, é o que exatamente você precisa seguir para realizar o seu trabalho. Ok? O que são e para que servem as normas? É aquilo que se estabelece como medida para a realização de uma atividade. Uma norma tem como propósito definir regras e instrumentos de controle. Pessoal, esse par, regra, controle, tem que andar junto. É um elo. Eles não podem se romper. Eu não entendo nada sei lá, nem sei se é mitologia chinesa, whatever, aquela desgraça lá de Yin e Yang, né? Tem um negócio de Yin e Yang aí que é chinês, que você tem o preto e o branco, né? E eles têm uma filosofia de que o bem e o mal, sei lá, o equilíbrio de duas forças, sei lá, que desgraça que significa aquilo. E que um não existe sem o outro, né? Por isso que tem a bolinha, o pingado. É aí que eu queria chegar. Se você quer fazer alguma comparação, você poderia comparar regras e controle como se fosse o yin, eles não existem sem. Não faz o menor sentido você ter uma regra que não tenha controle. Não adianta você estabelecer um conjunto de regras se você não tem como fiscalizar a execução dessa regra. São regras vazias, são regras que não vão fazer sentido nenhum. As regras obrigatoriamente precisam de instrumentos de controle. Vamos lá. Cinto de segurança. Acho que a maioria de vocês, se não todos, já dirigem, né? Pelo menos vocês já são tudo velho barbado aí, já deve ter tudo idade para tirar carteira. Se não tirou, é porque não quis, porque não gosta, porque não teve vontade. Mas acho que a maioria aqui tem idade para tirar carteira. Carteira de motorista. Pergunto, na prova que vocês fizeram para tirar a carteira, andar sem cinto era ok, era legal, era permitido ou não? Uso de cinto é obrigatório, sim ou não? Deixa eu ver se alguém aqui passou na prova. Puxa vida, eu reprovei por isso. Esqueceu do cinto. Então, já respondeu, exatamente. Cara, o uso de cinto é obrigatório, ponto. Isso está na lei? Está na lei. Está escrito lá. Ou seja, você pode transitar, dirigir um veículo automotor sem estar usando cinto de segurança? Não, não pode. E isso é o que está escrito na lei. Agora percebam se o controle faz-se ou não necessário. Pergunto a vocês: alguém aqui coloca o cinto de segurança todas as vezes, em todas as ocasiões, em qualquer circunstância que você vai dirigir o carro? Eu vou pegar, eu tenho minha meia culpa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não. Eu esqueço, já esqueci várias vezes. Esqueço sim. Antes o carro antigo que eu tinha apitava. Aí era uma desgraça. Aquele troço apitava, eu lembrava e botava o bendito do cinto. Esse não apita. Então, como não apita, eu não lembro de botar o cinto. Então, várias vezes eu já fui lembrar de botar o cinto, eu já tinha andado uns 3, 4 quarteirões da minha casa. E depois que eu falei, ih, rapaz, tá faltando um troço que o cinto. Não, é questão de hábito, né? Pergunto. O Túlio falou que todas as vezes, aí, ó, Túlio, você tá bem. Mas pergunta, se você for manobrar seu carro na garagem, você põe o cinto? Se você só for dar aquela ajeitadinha, seu carro ficou um pouquinho fora da vaga, você comeu aí uns 40 centímetros aí da vaga do seu vizinho, você só vai dar uma acertadinha no carro, você põe o cinto? Não bota. Mas
a lei diz que a gente tem que botar o cinto toda vez que a gente dirigir um veículo automotor. Manobrar o carro na vaga, na garagem, ainda assim é dirigir o carro. De certa forma, você está dirigindo. Mas, cara, ninguém vai botar o cinto. Assim, tudo bem, né? Ninguém. Alguém deve colocar o cinto, enfim, whatever. A questão aqui não é descobrir, né? Mas por quê? Porque dentro da garagem não tem fiscalização. A não ser que você mora na casa de um policial, e aí ele resolve te multar, né? Tipo assim, meu pai é policial e meu pai me multou de sacanagem. Né? Enfim, tirando as situações esdrúxulas, as pessoas em geral não fazem. Eu moro num prédio. Cara, dificilmente as pessoas transitam na garagem de cinto. Quem mora em condomínio fechado, dificilmente anda num condomínio fechado, só lembra de botar o cinto depois que passou do portão. Por quê? Porque não tem fiscalização, as pessoas não se lembram de colocar. Não é por maldade, não é por querer tirar vantagem, não é porque gosta de fazer errado, não, mas se você não tem um controle, você não se sente obrigado a cumprir a regra. Então, pouquíssimas pessoas seguem a regra. Estou dizendo que ninguém faça, né? Porque eu acho que tem pessoas que seguem a regra porque seguem e acabou, não precisa de instrumento de controle para isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que não faz sentido você ter uma lei, você ter uma regra, você ter uma regulamentação, se você não tem como fiscalizar aquilo. Se você não fiscaliza, meu amigo, fatalmente aquela regra não vai ser aplicada. E isso você vê à torta e à direita. Você vê isso no trânsito, né? Não é toda hora que todo mundo lembra de dar a bendita da seta para fazer uma curva. Isso acontece direto. A pessoa troca de pista, não lembra de dar seta. Isso é normal, isso não é que é normal, né? A gente vê isso acontecendo. Por quê? Porque a fiscalização não é rígida, né? Quantas vezes a gente botou o carro no local proibido e o guardinha foi lá, deu uma batidinha no seu vidro e falou: pô, meu irmão, tá aqui no lugar errado, cara, vai botar em outro lugar, ao invés dele já meter a caneta. Por quê? Porque ele está mais preocupado em te instruir, em ser um agente modificador, né? Ou seja, em te incentivar a seguir as regras, do que simplesmente um cara que mete a caneta, né? Então, a gente precisa andar com o instrumento de controle do lado. Da mesma forma, não faz sentido você ter controle se você não tem regra, né? Porque você vai controlar o quê? Então, são elementos que são eles andam junto, né? Então, qualquer regra, ela precisa ter, junto com ela, uma forma de controle, né? Ela tem que ter uma forma de você conseguir medir a realização dessa atividade, né? É... Quais os problemas gerados pela ausência de normas? Se você não tem norma nenhuma, se você não tem regra nenhuma, né? Vamos lá, tem gente que... Eu trabalhei com um cara, Petrobras também, ele era anarquista, né? Ele falava que o mundo não precisa de leis, não precisa de Estado, não precisa de nada, né? As pessoas se auto-organizam e as pessoas, no caos, vão se fazer entender e vai fazer fluir. Eu tenho certa dificuldade de acreditar nisso, né? Porque durante uns bons anos, na igreja, eu trabalhei com criança. Criança numa faixa etária entre 9 e 12 anos, né? Digamos, os pré-adolescentes. E, meu amigo, a anarquia não era uma coisa que você chegava na hora de dormir, né? Eu fazia propositalmente, eu deixava todo mundo entrar no alojamento, né, no quarto, deixava todo mundo entrar, e deixava eles brincarem, gritarem, pularem, fazer a bagunça deles. Eu dava um tempo para isso, porque eu sabia que eles iam fazer. E depois, quando eu entrava, aí sim eu estabelecia a ordem e botava todo mundo para dormir. Mas a questão se você deixar as crianças soltas, eles não vão se organizar harmonicamente e chegar numa constituição societária em que ambos... Não, vai ser uma bagunça que só. Então, assim, sem controle, sem norma, sem regra, dificilmente as coisas vão convergir, dificilmente as coisas vão fluir. Então a gente poderia elencar uma série de problemas que poderiam acontecer por conta de falta de norma, né? Problemas de comunicação, problemas de segurança, problemas de proteção, né? Eliminação de barreiras técnicas e comerciais. Pessoal, só um ponto aqui, já que a gente já falou aí para que servem as normas, né? A gente já está entrando nesse assunto desse slide, deixa eu fazer um puxadinho aqui.
proteção do consumidor, né? A norma muitas das vezes serve como um instrumento de proteção. O brasileiro tem uma característica muito particular. Nós somos muito passionais, assim, nós somos muito sentimento, muito coração. A gente é muito amigo fácil. O brasileiro é uma maravilha. Se você pegar, né, o capixaba nem tanto, mas se você pegar um carioca, um baiano, um mineiro, ih, rapaz, se você falou bom dia pro cara, no dia seguinte ele é seu melhor amigo, vai te abraçar, vai te chamar para ir para almoçar na casa dele, enfim, já virou melhor amigo. Então o brasileiro é um povo, em geral, é muito caloroso, assim, é muito receptivo. E a gente tem um defeito em relação a isso, que a gente é muito confiança. Então as pessoas depositam confiança nos outros. Não, ele não vai fazer mal a mim. Não, então muita gente cai em golpe, essas coisas, porque acredita que todo mundo é bom, né? Que vai né? Acho que vai na vibe de que a palavra é suficiente. E pessoal, quando você estabelece um contrato, você não está dizendo que o cara ele é desonesto. Você não está dizendo isso. Você está criando um instrumento de proteção para ambas as partes. O contrato é um instrumento de proteção de ambas as partes. Ele protege a você, que de repente está provendo o serviço, e protege o consumidor. Porque se vocês estabeleceram que você vai fazer um serviço e o cara vai te pagar por isso, o contrato garante o quê? Que se você fizer o serviço, você vai ter o dinheiro que você merece. Te protegeu. E vai proteger o seu cliente, porque se ele está pagando, é para ele ter o serviço que você prometeu que ia entregar para ele. Então é um instrumento que protege os dois lados. Então, as normas também servem para isso. É um instrumento de proteção. É um meio de vocês conseguirem se resguardar. Você, por exemplo, olha, precisa, sei lá, fazer uma operação de atualização de patch no servidor. Tem um procedimento que você segue. Você seguiu o procedimento à risca. Deu errado. Se deu errado você seguindo o procedimento, você pode falar assim, não, cara, eu segui o procedimento e deu errado. Ou o passo tinha alguma coisa não prevista no procedimento, ou o procedimento estava errado. Mas eu segui o procedimento e deu errado. Então a culpa não é sua, é do procedimento. Agora, experimenta fazer. Não, procedimento para quê, meu irmão? Me garanto que aqui é caveira, aqui é bope, meu amigo. É faca na caveira. Manda aqui que eu mato isso. Bicho, se der errado, você tá ferrado. Mas você tá muito ferrado. Porque a culpa vai ser única, exclusivamente sua. E por mais que o procedimento estivesse errado, você vai continuar sendo culpado porque você assumiu isso, você puxou isso para você. Então a norma te protege, né? Ou seja, isso é um instrumento de proteção, né? Instrumento de comunicação. Você troca informações via norma. Ou seja, aquilo ali está escrito, meu amigo, aquilo ali vai passar de conjunto de empregados para conjunto de empregados, geração para geração. Isso vai transcender, né, a empresa. Né, uma forma de você garantir isso. Segurança, proteger a vida humana e a saúde, claro, né? Ou seja, você nunca vai. Eu tenho na Petrobras, o pessoal às vezes reclama, fala assim: ah, pô, é muita burocracia para fazer um servicinho, tem que fazer para fazer um servicinho. Pô, o cara tá na plataforma lá para fazer uma solda, ele precisa de emitir uma permissão de trabalho, essa permissão de trabalho tem que ser emitida por um cara que fiscalizou antes, que autorizou o fluxo, e aí lá tem que estar descrito que os instrumentos de segurança, os riscos que são mapeados e o que o cara está mitigando como risco. Pô, que burocrata para fazer uma soldazinha. Uma burocrata para fazer uma soldazinha. Porque se você fizer uma soldazinha no lugar errado e explodir um tanque de combustível, aquela plataforma inteira explode, morre todo mundo e a culpa é do infeliz lá que não quis se preocupar com o que estava fazendo. Então, sim, a norma vai servir como instrumento de proteção, inclusive a própria vida humana, né? Eliminação de barreiras técnicas e comerciais, né? Ou seja, evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países. Cara, se você não tem padrão internacional para as coisas, isso é um problema que só. Eu não sei se vocês são da época, eu imagino que sejam, né? Não, não vão ser. Se bem que tem gente aí que é mais velha que eu, tá? Não vem se escondendo aí não, porque eu sei que tem gente aí que é mais velha que eu. Mas eu lembro da época que surgiu o DVD.
Cara, o DVD foi uma parada maneiríssima. Substituiu o videocassete, aquele trem esquisito pra desgraçar, que você tinha que rebobinar a fita antes de devolver na locadora, que era terrível aquela porcaria. Mas enfim, o DVD veio como salvação. Mais qualidade, muito mais prático e tal, não sei o que, você já ia direto pra cena, etc e tal. Só que aí tinha uma desgraça lá, que é uma tal acho que era a região, se não me engano. Por alguma razão que eu não convém aqui explicar, você tinha certas restrições. Um DVD, ele só rodava, um aparelho de DVD só rodava mídias de uma determinada região. E o outro só. Cara, isso é surreal. A gente vive num mundo globalizado, cara. O cara vai para a China e traz um DVD, o cara vai para a Austrália, traz outro, o cara vai para os Estados Unidos, traz outro. Então, meu irmão, esse negócio de você criar um mecanismo que bloqueia ou que de repente não te permite acessar mídias vindas de outros países, pô, isso aí é o ápice da- do trabalho mal feito, né? Sei lá, enfim, não faz muito sentido isso. Então, você padronizar essa tecnologia facilita isso também, né? Ou seja, você né? Ruim pra caramba. Pô, NTC Poema, isso aí tal do vídeo cassete regaçava a gente pra assistir, né, cara? Que ficava às vezes preto e branco, a imagem, enfim, ficava ruim pra caramba. Mas, enfim, esse tipo de padronização é interessante, é bom, né? Porque te ajuda a você conseguir distribuir a tecnologia com mais facilidade. Você imagina, televisão. Imagina se cada fabricante de televisão resolvesse fazer a televisão de um tamanho. Um quer fazer uma televisão quadrada, o outro quis fazer uma redonda, o outro quis fazer uma triangular, o outro quis fazer uma retangular, mas enfim, cada um fez uma medida diferente. Imagina você transmitir um filme nessa televisão. Cada filme vai vir num jeito diferente. Tem um que vai vir cortado, tem outro que vai vir sobrando, tem um que a imagem vai ficar esticada, tem outro que a imagem vai ficar horrível. Enfim, você precisa de uma padronização, né? A norma também ajuda nesse sentido, né? Pessoal, 4 minutos para a gente poder finalizar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou interromper aqui a aula, consequentemente a gravação, e a gente retorna aqui na mesma sala.